Muitas notícias nesse vídeo aqui na Central Fluminense, comigo, Daniel Leinardi. Saiba como assistir os jogos de hoje do Mundial de Clubes. Já tem jogo aí, já transmitido aqui no Brasil. Vou dizer para você, Thiago Silva tem notícia importante sobre ele. Vai voltar ou não vai? Novela chata, mas tem atualização importante. Chegou a hora, torcedor tricolor. Jogador especulado no Fluminense e que a torcida gostaria de vê-lo no clube, pode estar vindo jogar no Brasil. Notícia bem quente para você. Enfrentamos ele na Libertadores e também empresário famoso está oferecendo um jogador do Fluminense a clubes europeus. Também uma notícia bem quente para vocês. Vou contar tudo nesse vídeo depois da vinheta que já está vindo para rolar na tela. Vamos embora! Muito obrigado pela sua audiência. Inscreva-se no canal, deixe seu like, ative as notificações, porque o canal não para de crescer. A Central Fluminense já tem mais de 35 mil inscritos em seu canal. Vem com a gente para você sempre ficar bem informado com as notícias do Flusão, beleza? Eu quero começar falando aqui dos jogos do Mundial. Cai a ficha, torcedor. Acho que tá caindo a ficha que o Fluminense vai disputar esse Mundial de Clubes. Tem jogo hoje e a gente vai saber o adversário do Fluminense na segunda-feira. Tem Al-Ahly, tem Al-Ittihad, mas também tem Leão contra o Royal Reds para definir quem vai enfrentar o Manchester City. O primeiro jogo será entre Leão do México e o Royal Reds do Japão, 11h30 horário de Brasília, e o Al-Ahly do Egito encara o Al-Ittihad da Arábia Saudita às 3h. Todos os jogos serão transmitidos pelo FIFA Plus, Globoplay, GE, site da Globoesporte.com, e a Cazé TV também vai transmitir esses jogos. Então você que está em território brasileiro, essas são as plataformas para você acompanhar. Então é um motivo de ansiedade, de curiosidade, a gente ver o Al-Ahly, né? Porque assistimos o jogo contra o Al-Ittihad, contra uma equipe fraca que era o Auckland City, ganhou bem, mas agora ele vai ter um adversário de muito peso, de muito mais força, de muito mais tradição. O Al-Ahly é um super campeão da África, mais uma vez está neste Mundial de Clubes e vai ser um jogo muito interessante, né? Porque tem promessa aí da torcida egípcia lotar o estádio também, vai ficar meio a meio e o clima vai ficar daquele jeito, né? Vai ficar um clima bem gostoso de se ver de uma partida de futebol e a gente vai estar atento, né? Tanto ao Al-Ittihad, tanto ao Al-Ahly, Fernando Diniz, sua comissão e alguns jogadores devem assistir esta partida diretamente do estádio. Então o Fluminense estará em mobilização de olho nessa partida às 3h da tarde aqui do horário brasileiro. Lá na Arábia são 6 horas a mais, será 9 horas no horário local. Show de bola, então, informação importante para você, torcedor tricolor, que vai poder assistir, né, esses times, esses jogos, não perder e ficar atento, atualizado aí do Mundial de Clubes, beleza? Então vamos seguindo aqui com as informações, porque tem muita notícia boa nesse vídeo ainda e eu quero falar dele. Da novela, tem novela no Fluminense rolando mais uma vez e é sobre Thiago Silva, nova notícia vinda da Inglaterra. É assim, Thiago Silva está começando a perder espaço. A manchete é: ele não deve permanecer no Chelsea para a próxima temporada. Comentamos isso na live de ontem, notícia que sai na noite de ontem. O zagueiro de 39 anos não deve permanecer no Chelsea para a próxima temporada. Informação do jornalista David Ornstein, do jornal The Athletic. De acordo com o jornalista, o Chelsea deve contratar um novo zagueiro em janeiro para suprir a saída do monstro. Abre aspas aí, segundo o jornalista inglês. Conforme explicado nas últimas semanas, existe a expectativa que eles, Chelsea, contratem um atacante ou no verão
contrate um atacante em janeiro ou no verão, e muito possivelmente um zagueiro também, já que Thiago Silva não deve ser mantido. Ele tem contrato até junho de 2024. Ele é um desejo antigo do Fluminense e tem informações que o Fluminense está tentando ele já para o início do ano. Não sei se já tem algo em curso dessa questão do Thiago Silva já querer a liberação em janeiro para voltar do Fluminense. A gente não sabe ainda se é do interesse dele, se é interesse da família dele voltar ao Fluminense, mas fato é que ele está perdendo espaço no Chelsea. Chelsea deve contratar outro zagueiro e o Fluminense, o Mário Bittencourt falou bem, né, no documentário da Globoplay, né, todo dia 4 de novembro, como foi a questão dele com o Marcelo. Ele está sempre em contato com o Thiago Silva. Eu não duvido nada o Thiago Silva pintar no Fluminense em janeiro de 2024 para disputar Carioca e a Recopa já no primeiro semestre, a Libertadores também, que é no finalzinho do primeiro semestre. Então, vamos ficar atentos. A Central Fluminense está atenta nessas informações de Thiago Silva. É uma novela que está se arrastando, mas essa informação é nova. É que ele está perdendo um espaço no Chelsea. Então, o caminho pode ser facilitado para um retorno do Thiago Silva ao Fluminense. Eu gostaria, claro, com a saída do Nino, de ver o Thiago Silva com a camisa do Fluminense retornando ao clube. Ó, antes das duas últimas notícias importantes para você, torcedor, não sai daí. Eu quero mandar um abraço para a galera que está sempre pedindo no chat, né, comentando a cidade, o bairro, para a gente mandar um abraço em vídeo aqui. Vou mandar agora, hein? Atenção. Um abraço para o Timóteo, de Marabá, no Pará, para o Luizinho, aqui do centro do Rio de Janeiro, para o Laércio, de Mamanguape, Paraíba, da Turma do Vale, Adilson, de Vassouras, aqui no sul fluminense do Rio, Sérgio Ricardo, de Juiz de Fora, terra de muito tricolor, José Mariano, de Barreiras, Bahia, para o Flávio Maurício, de Vila Velha, Espírito Santo, para o Nivaldo, de Vitória da Conquista, Bahia, e para o Ademar, de Goiânia, Goiás. Então, obrigado a essa galera que está sempre comentando. Você quer um abraço em vídeo? Comenta aí no chat agora da onde que você está nos assistindo. Vamos voltar aqui para as notícias, para as informações, porque tem jogador que foi especulado no Fluminense, a torcida estava pedindo muito aqui no canal. Zagueiro do Olímpia está próximo de acertar com o clube brasileiro. Trata-se de Matheus Gamarra, de 23 anos, que defende o Olímpia, jogou contra o Fluminense o mata-mata da Libertadores, estaria muito próximo de fechar com o Atlético Paranaense. As informações são do jornalista Bruno Ponte, da ABC TV do Paraguai. Vale lembrar que ele foi ventilado como reforço do Fluminense para a próxima temporada. Depois dos confrontos, muita gente gostou do futebol dele. Segundo o jornalista, a negociação entre o jogador e o Atlético não está sacramentada e o Gamarra ainda tem proposta de outros clubes do Brasil. A gente não sabe se o Fluminense está nesse meio. Na atual temporada, o defensor entrou em campo em 45 jogos, fez 3 gols e deu uma assistência com a camisa da Olímpia, que são números para zagueiro irrelevante, né? Fazer gol e dar assistência plus. Tem os números defensivos aí do Gamarra para a gente analisar. O Fluminense deseja a contratação de zagueiros e já fechou com o Antônio Carlos do Orlando City. Como eu falei, Thiago Silva é uma forte possibilidade. Se o Thiago Silva realmente sair do Chelsea em janeiro, é muito difícil a gente pensar em Gamarra no Fluminense. Então, é uma opção que está negociando com clubes brasileiros e traz essa informação que vem diretamente do Paraguai, que ele está muito próximo de acertar com o Atlético Paranaense, que tem muito essa veia, né, de contratar jogadores do futebol sul-americano mais barato, trazer ao mercado brasileiro, né, enfim, conseguir depois lucrar com uma revenda. Eu, particularmente, galera, eu não vi nada demais do Matheus Gamarra. Eu vi que ele é um jogador brigão, que ele tenta intimidar, já jovem, mas não deu contra o Fluminense, cheio de cobra da bola, né? Felipe Melo, o próprio Nino, né? Tem aquele lance lá no Paraguai que ele riu, o Gamarra não conseguiu se criar com o Fluminense, mas é um zagueiro jovem, tem potencial, pode ter prospecção aí para o futuro de até uma revenda, se desenvolver mais, mas assim, eu não vi nada demais. Se o Fluminense contrata para compor o elenco, eu acharia ótimo, mas o problema é que hoje o Fluminense tem que contratar um zagueiro, um líder defensivo para substituir o Nino. Eu adoraria ver Thiago Silva e Nino.
como dupla. Mas não vai ser possível, porque o Nino quer sair do Fluminense, vindo o Thiago Silva para o lugar dele, a gente fica muito mais tranquilo e dá margem para o Fluminense fazer esse tipo de aposta. Mas parece que o Gamarra não vai vestir a camisa do Fluminense para a galera que sempre pede ele. Aparentemente está negociando com o Atlético Paranaense, mas tem outras equipes brasileiras também no páreo. Beleza? Então, a última informação que eu quero trazer aqui é que um empresário muito conhecido mundialmente está oferecendo o André para grandes clubes europeus. E ele foi sugerido ao PSG. É isso mesmo, informação do Vitor Lessa. O André foi oferecido ao Paris Saint-Germain da França, clube de Mbappé, pelo empresário português Jorge Mendes. Jorge Mendes, que é nada mais empresário do que Cristiano Ronaldo, empresaria o Cristiano Ronaldo. O André é agenciado pelo Carlos Leite, que deu permissão à Mendes para efetuar tal ação. Ele, o Jorge Mendes, possui vínculo com alguns jogadores do PSG, né? Segundo o Vitor Lessa, o André recebeu algumas sondagens, mas até o momento não chegaram propostas pelo volante. Ao fim do Mundial, isso tende a mudar. O André está muito focado no Fluminense, no Mundial de Clubes, de encerrar da melhor forma essa primeira passagem dele com a camisa do Fluminense. Jorge Mendes é um empresário muito importante, como eu falei, empresário, né, do Cristiano Ronaldo. É um cara muito respeitado na Europa e, sim, se ele está começando a oferecer, tem muitos jogadores em grandes clubes europeus e o André hoje é um jogador de seleção brasileiro. Eu não iria para o PSG, não faça isso com a sua carreira, André. Vai para um clube mais consolidado que você tem futebol de elite europeia. Não vai para o PSG, não, amigo. O PSG é um destruidor, né, cara, de talentos, não consegue ter um projeto esportivo legal, adequado. Se eu fosse o André, escolheria outra equipe de elite da Europa que ele tem futebol para isso. Mas fato é também, galera, que o André vai se despedir do Fluminense aí nesse Mundial de Clubes. É praticamente impossível a gente ver o André na pré-temporada do Fluminense, o André e o Nino. Acho que vão sacramentar o negócio aí depois do Mundial, se não tiver nada certo, né? Porque não tem informação que tá fechado com algum clube, mas é questão de tempo. Vamos desfrutar esses últimos 2 jogos aí de André, de Nino no Mundial de Clubes e a gente espera, né, que seja contido para eles voltarem, comemorarem com a gente, serem, né, festejados como merecem e depois partir para o resto das vidas dele e do desenvolvimento da carreira de ambos. Beleza? Então, essas eram as notícias que eu queria trazer. Eu tenho certeza que eu deixei você muito bem informado. Agora dá essa moral para o canal. Se você não é inscrito, inscreva-se. Deixe o seu like, que é muito importante. Ative as notificações para você não perder nada. E compartilhe esse vídeo com geral, tá certo? Um abraço, saudações tricolores. Tamo junto.